bom dia. 13 de janeiro de 2021. Evangelho de Marcos, capítulo 1, 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão. André, a sogra de Simão, estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-lo. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Na madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi fazer num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando as suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Vamos ver a leitura da carta dos Hebreus. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou das mesmas condições para ser destruído com a sua morte. Aquele que tinha o poder da morte isso é o diabo. Jesus veio em forma humana, carne e sangue. Mesma coisa em comum que o diabo, carne e sangue. Única coisa que muda: o diabo é o espírito maligno, é a morte, e Jesus Cristo é o Espírito de Deus, Espírito Santo, é a vida eterna. Jesus saiu da sinagoga, onde fez cura no sábado, né? Já foi complicado para ele, os fariseus não aceitavam. Foi para a casa de Simão e André. A sogra de Simão, Pedro, estava com febre. Logo falaram para ele, ele pegou na mão e a curou. Imediatamente ela começou a servir. Assim nós devemos fazer, imediatamente servir, passar adiante o que Jesus Cristo faz nas nossas vidas, mostrar da maneira como nós vivemos de Cristo e pregar a palavra, mostrar como devemos viver. Aí à noite veio, depois do pôr do sol, veio muitas pessoas trazendo os doentes, e Jesus curou muitos doentes, expulsou muitos demônios. À noite, que os fariseus não permitiam que faziam em sábado. Daí eles foram à noite, depois do pôr do sol. Aí Jesus curou. Na madrugada, Jesus Cristo estava rezando, e os discípulos o procurando encontrar, disseram: "Tem muita gente te procurando." E ele disse: "Preciso ir para todas as aldeias ao redor, toda a região, pregar a palavra de Deus, que é para isso que eu vim." E assim somos nós. Igual eu, por exemplo. Eu estava com o espírito maligno dentro de mim, com sentimento de raiva, de ressentimento. Cara, todos sentimentos, pensamentos que não correspondem a Deus. E eu procurei sinagogas, igrejas, cara, padre, pastor, procurei por tudo, da maneira deles, nas rezas a Deus. Não deu certo. Então eu busquei a Jesus Cristo, e Jesus Cristo me deu o Espírito Santo, começou a me mostrar o caminho, dando a sabedoria do entendimento de Deus, e me mostrando a paz, a felicidade, e aonde que eu tenho a obrigação, necessidade de fazer o que Jesus Cristo nos pede. Falar da palavra.
pregar a palavra, mostrar quem é Jesus e da maneira como nós devemos viver. E não que antes eu vivia da maneira do diabo, que o diabo era a morte. Ele estava me levando à morte, mas Jesus Cristo me tirou da morte e está me trazendo a vida. Por isso que a necessidade. E eu preciso fazer isso, mostrar que Jesus Cristo é o caminho. Quem não quer que eu ouça a palavra? Quem está com o diabo. Cara, quem está numa vida errada, as pessoas que me condenaram, as pessoas que me julgaram, as pessoas que têm inveja, as pessoas que têm raiva, as pessoas que têm ressentimento, não querem que eu pregue a palavra. Mas essas pessoas precisam ouvir Deus. E quem é que gosta de ouvir a palavra de Deus? Quem é que gosta de ouvir o Evangelho? São pessoas que estão enjoadas do sofrimento, que tiveram despertar de Deus na sua mente e que chegaram à conclusão que elas querem mudar de vida. Elas precisam achar o caminho. Então, aqueles que acharam o caminho, aqueles que encontraram o caminho em Deus, precisam passar adiante. Servir essas pessoas, mostrar da maneira como se recuperar e da maneira como entregou sua vida aos cuidados de Cristo e da maneira como Cristo vem nos ajudando. Essa é a nossa função aqui na Terra. Jesus Cristo veio aqui para sofrer à toa, apanhar, morrer à toa? Não. Ele veio mostrar da maneira como nós devemos viver, chicoteado, morto, para que nós salvasse nós do pecado, para que nós salvasse nós da morte. E nos deixou de livre-arbítrio, é claro. Se nós queremos escolher a Jesus Cristo ou o mundo. E ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e ele tem todo o poder a mais que a morte, que ele tem poder sobre o demônio. Quem é que não quer pregar as palavras? São as pessoas que são donas de sinagogas, são pessoas que querem que suas igrejas da sua maneira e não aceitam Jesus Cristo como guia, como o caminho da verdade e da vida. São as pessoas que me condenam por eu pregar a palavra, por eu falar da vida de Jesus Cristo. E como é que eu vou falar a palavra da vida de Jesus Cristo? Ai, dizendo bonzinho, ai, coitadinho, ele está sofrendo, vão fazer a vontade dele? Não. Falando a verdade. Assim como Jesus Cristo era curto e grosso. Ele era autoritário. Ele falava da maneira como devia ser. Ele expulsava os demônios. Ele não dava conversa para demônio. Ele não dava conversa para o mal. Mas sim, ele pregava a palavra para aqueles que queriam ouvir, seguissem ele e achassem o caminho da paz e da felicidade. Assim somos nós. Isso é uma coisa que eu já percebi, que se eu vou dar trela para essas pessoas erradas, cara, 3 anos dando trela para essas pessoas aí, tá convencendo numa boa, da maneira do mundo, cara, não dá. Cara, 20, 18 anos, vivendo da maneira honesta, mostrando só como exemplo, não deu. Me mataram com fofoca e calúnia. Cara, 3 anos agora tentando fazer numa boa, conversando numa boa, não adianta. Eles só ficam tentando manipular, como prejudicar, como derrubar aquele que está em Deus. Então, não se dá trela para pessoas erradas. Se as pessoas erradas querem ouvir, querem mudar de vida, que mudam. Mas faça o que Jesus Cristo veio fazendo e passando a mensagem para aqueles que querem ouvir, aqueles que querem a vida, aqueles que querem voltar a Deus, aqueles que querem o reino do céu. Transmitir a mensagem que essas pessoas ouçam e mudam a vida delas. Que ninguém pode fazer nada por ninguém. O que eu posso fazer, o que todo um que está em Deus pode fazer, é mostrar como se recuperou, mandar a mensagem. Através da palavra, Deus se manifesta na mente deles. E eles, se eles decidirem optar em mudar de vida, entregar aos cuidados de Deus, Jesus Cristo vai ajudá-los. Jesus Cristo vai botá-los de pé, vai trazer a paz e a felicidade e vai mostrar o caminho. Porque Jesus Cristo é mais forte, ele expulsa qualquer demônio da nossa vida, ele expulsa a morte da nossa vida, trazendo a paz, a felicidade, trazendo a vida de volta. Assim que eu entendo e assim que eu acredito que é, porque é assim que eu venho fazendo
E está dando certo. E para aqueles que se recuperam, se transmitir a verdadeira palavra, a verdadeira mensagem, ajudando as pessoas, quanto mais tu fala da palavra de Deus, com verdade e honestidade, mais força interior você tem, mais paz, mais tranquilidade. Abraço, Deus abençoe todos vocês.